Fala família Palmeiras, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos dirigir aqui a ESPN, né, a equipe F, para ver o que eles estão falando aqui do Palmeiras, que venceu agora o Santos, né, e se consolidou ainda mais na liderança do brasileiro, com 3 pontos de vantagem para o segundo colocado, né. Então aqui sem mais delongas aqui, bora pro vídeo, bora ver o que eles estão falando, né, tamo junto. Mas uma situação normal também, o Cruzeiro não vai sair jamais chateado com um pontinho do Allianz Parque. Não, assim, eu tenho algumas visões. Olha o Fabrício da Fiel. Sabe o que ele falou aqui? Não. Corinthians ganhou as duas lá esse ano. Ganhou. É verdade. É. Bom, é para falar do Corinthians agora? Não, depois a gente fala. O Palmeiras tem algumas situações que todos os treinadores buscam, né? O treinador, de uma forma geral, ele busca que os jogadores façam automaticamente aquilo que já está pré-estabelecido para cada jogo. Ontem havia a perspectiva de jogar com o Fux de terceiro zagueiro ou de primeiro volante, ele foi jogar de zagueiro, né? E aí o M. Martínez entrou como primeiro volante. E todos jogam sabendo o que tem que fazer. Se você bota o Sousa do lado lá, ou bota o Bruno Rodrigues para jogar daquele lado, eles sabem o que vão fazer. Se você bota o Facundo desse lado, ou bota o Alan, eles vão fazer o mesmo trabalho. Quer dizer, cada um com a sua qualidade técnica, mas assim, o trabalho a ser executado, os movimentos, a chegada, o saber se posicionar quando o time ataca, se vai entrar em diagonal, se vai... É tudo muito bem preparado, é um time muito bem treinado. Não à toa o Abel é o estrangeiro com o maior número de vitórias, o maior número de títulos do futebol brasileiro, e com certeza é o maior treinador que passou pelo Brasil, o treinador estrangeiro que passou pelo Brasil. Da história do Palmeiras. O maior treinador da história. Independentemente da nacionalidade. O seu Brandão era espetacular com os títulos todos. Agora, para mim, ele já é o maior da história do Palmeiras. O trabalho que é realizado, as remontagens de elenco que o time do Palmeiras fez ao longo da estada do Abel nesses últimos 5 anos. Tem um novo time e um time que tem uma coisa que, para mim, ele tem 3 fatores. Primeiro fator, todo jogador do Palmeiras sabe o que tem que fazer dentro de campo. Ninguém, eu sempre digo isso, eu não acredito em jogador que entra em campo sem saber o que tem que fazer. Vai lá que isso não funciona. Você tem que mostrar para o jogador o que ele tem que fazer e ele tem que entender o que ele tem que fazer dentro de campo. Senão vai ser igual aquela matéria que você fez lá na conta Portuguesa Santista, que cada jogador não sabia o que tinha que fazer. Então o jogador tem que saber, ter missão dentro de campo. O Abel é inteligente para chuchu, não é? Muito. Só deixa eu falar os 3 fatores. Esse é o primeiro. Segundo fator, nenhum time brasileiro tem o preparo físico do Palmeiras. Sim, concordo. Nenhum. Aliás, talvez nesse momento a maior diferença entre Palmeiras e Flamengo seja o aspecto físico. Mas tem uma coisa também, Pascoal, desculpa me interromper, mas tem uma coisa também aqui no Palmeiras que ajuda a questão do preparo físico. Você acabou de falar, todo mundo sabe o que tem que ser feito dentro de campo. Os caras não correm errado. Eles não correm errado, eles sabem, cada um tem a sua função, cada um tem a sua missão e tem seu espaço de campo determinado e você percebe que os caras correm, todo mundo está atento. Me ocorreu agora aqui, Zé, tá pensando, o Palmeiras faz metade dos jogos na temporada no sintético. Eu escuto relatos direto de jogadores que, quando jogam no sintético, sofrem demais no dia seguinte. Sim. Os jogadores do Palmeiras são imunes a isso? Não, mas eles estão acostumados, né? O corpo cria... Resistência? Não resistência, casca. mas você já consegue... Porque assim, o que muda muito na questão do sintético são os apoios, né? A velocidade da bola, mas os apoios, porque você tem que pisar para mudar de direção, escolher, controlar. Então, certa. assim, né, tudo isso influencia na questão física. Você muda o seu biomecanismo, né, para você poder se adaptar rapidamente ao campo sintético. Quando você joga quarta sim, domingo não, quarta de novo, o que acontece? Teu corpo já consegue trocar e fazer essa chavinha. Né? Muda, já sei como é que eu vou jogar, você já tem as suas você joga 2 partidas seguidas em casa. Sim, você cria as referências, então teu corpo já automaticamente, teu cérebro, na questão de neurociência, explica, né? Quanto mais maior número de repetições, o teu corpo já absorve naturalmente, seus movimentos são fluidos. Mas é muito louco, porque assim, a gente está em novembro, o time do Palmeiras, você vê correndo, parece que está em abril. Não, o Palmeiras com 35 no segundo tempo, estava marcando saída de bola como se fosse conversando de jogo. E o Palmeiras jogou o Mundial, hein? E o trabalho... Mas enquanto muitos clubes que disputam, assim, a maioria, né? Mas aí naquele período, até tiraram férias, o Palmeiras estava ali, ó. Mas aí é o trabalho de quem não aparece. Fisiologista, eu não sei o nome do fisiologista, tem que dar os parabéns. Preparador físico... fisioterapeuta, porque depois do jogo tem um trabalho árduo de recuperação.
né? A diretoria que trabalha com questão de logística. Vocês lembram das críticas que vocês fizeram quando a Leila comprou um avião e falou assim, esse avião vai estar à disposição do Palmeiras? Como que os jogadores do Palmeiras, quando eles jogam na Libertadores, ou tem qualquer... como que eles voltam no avião? Fazendo já a recuperação, com uma boa alimentação, com tudo pronto, tudo preparado para que você possa voltar para casa. É lógico que tem padrão elite da Europa, é isso aí. Sim, entendeu? E aí é onde você vence, nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes que você coloca tudo num bolo, esses pequenos se transformam em grandes detalhes, né? Em grandes situações exclusivas que vão te ajudar a ter uma boa recuperação. Como você fala, eles jogam, mas provavelmente hoje, quando eles voltaram, né, se apresentaram no CT, eu não sei se eles se apresentaram de manhã. À tarde os jogadores foram liberados, eu vi até alguns em Interlagos acompanhando os primeiros treinos do GP Brasil. Então, os caras já fizeram... Giai estava lá, fizeram o tratamento, porque hoje você tem a questão do preventivo, né? Assim, primeiro a questão de suplementação, fisiologia, tudo, fisioterapia, aí você tem 1h30, normalmente os times, você tem que se apresentar 1h30 antes do treinamento, né, para você fazer o preventivo. Então pode ser musculação, pode ser tratamento, pode ser aquilo que o seu corpo precisa. E depois você recupera, e depois você vai para o treino. Então assim, é um trabalho árduo dessas pessoas que muitas vezes não aparecem e que causam muitas vezes uma comoção. Você lembra daquela história de, vamos dividir o prêmio com todo mundo? Aí fala assim, vamos dar o prêmio para o roupeiro, vamos dar o prêmio para o fisioterapeuta, para o cara que ajuda a levar a água. Isso aí é o que faz a diferença. Eu já vi algumas reportagens aqui, fora daqui, que além da estrutura ser fantástica, a gente até falou sobre isso esses últimos dias, né? Lá é tudo mega controlado. Sim, e tem uma outra... percentual de gordura no corpo é medido quase todos os dias. Isso o Praz já tinha me falado também. E o cara horas de sono são ali somadas. O cara chega na máquina para fazer o exercício, a máquina fala, bom dia, Rafael Veiga, hoje o seu exercício e já está tudo programado. E tem uma outra coisa que eu acho fundamental, que para mim é o cabeça de tudo isso, que é o Abel. Eu tenho os dados aqui, então esse jogador hoje vai jogar 40 minutos, 50, 60, pode ver que ele dosa os jogadores. Com 65 minutos, 70 no máximo, dependendo do jogo, ele começa a tirar jogadores. Se o jogo já estiver definido, eu tiro, ele começa a tirar, 65 ele tira. Se tiver um pouquinho mais complicado, com 70 ele segura, ele começa a fazer as substituições, ou às vezes, dependendo da mudança de característica, ele já muda no intervalo. Então, assim... Você fechou os 3 pilares que você ia falar? Perfeito. Já fechei, que é o psicológico, a preparação física e o entendimento de jogo dos jogadores do Palmeiras. Esses são os 3 pilares do Palmeiras. Psicológico, o entendimento do jogador que ele tem que fazer em campo, e o aspecto físico. E além, aí entra a situação de cada um, que é o individual. A habilidade, a força, o passe que sai com categoria. São jogadores bons, são ótimos jogadores, são todos ótimos jogadores. E transferem agora muita responsabilidade para o adversário, para o rival direto, que é o Flamengo. Fica o Flamengo com todas as obrigações de ganhar. Daqui a pouquinho dessa luta aí nas últimas rodadas do Brasileirão. Mas antes, vamos ouvir o Abel Ferreira. Ontem a gente reproduziu aqui no Equipe F a fala do Hernan Crespo elogiando, exaltando Palmeiras e Flamengo, falando da disparidade que existe, inclusive em relação ao time que ele dirige, o São Paulo. Na coletiva após vitória sobre o Santos, o Abel deu uma respostinha para o técnico argentino. Eu via um amigo Crespo a falar que o Palmeiras tem dinheiro. Eu queria lhe dizer, quando ele chegou e éramos vizinhos, eu tinha o mesmo dinheiro que ele. Não é? Aliás, quando eu convidei para vir a casa jantar, quem pagou foi ele. Fui eu que paguei, não foi ele, fui eu. Mas na altura o Palmeiras não tinha assim tanto dinheiro. O que o Palmeiras fez foi apostar na base e vender jogadores. Os títulos trouxeram prestígio, o prestígio trouxeram patrocínios. Isto é todo um ciclo vicioso, mas começou primeiro por apostar na base. Vender 4, 5 jogadores da base, que fez com que nós estabilizássemos financeiramente e que este ano, sim, como a nossa Presidente sempre disse o ano passado e há 2 anos, juntamente com o Barros, que íamos ter uma gestão responsável. E este ano, sim, em função das vendas que fizemos, do Rios, do Estevão, não há como, se queremos continuar a crescer e a competir, temos que investir. Vocês ouviram-me falar dos crocodilos no bolso, ouviram-me aqui uma outra vez,
Mas isto é só para brincar um bocadinho com como é que se ganha. O dinheiro ganha-se trabalhando, com processos, acreditando em algo. E é fácil, basta olhar para o Palmeiras quando nós chegamos aqui, como é que as coisas foram acontecendo. Isto é um ciclo vicioso. Posta na base, títulos, prestígio, valorização do clube, valorização da marca, patrocínios, sócios avante, futebol que as pessoas gostam de ver. Isto é todo um ciclo vicioso. A segunda parte da resposta, verdade absoluta, de fato, até você ontem falava sobre o quanto que o Palmeiras arrecadou com os meninos nos últimos anos, coisa de bilhão, mas quando o Abel chegou no Palmeiras, o Palmeiras já estava numa situação extremamente estável do ponto de vista econômico e esportivo, pois havia sido campeão em 15 da Copa do Brasil, em 16 brasileiro, 18 brasileiro. No próprio ano que ele chega, foi campeão paulista com o Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras já estava vivendo um grande momento. Claro que ele amplificou, muitas vezes potencializou isso. Inclusive a venda de jogadores jovens por um preço muito alto. Será que ele se sentiu desprestigiado pelo Crespo? Você acha que ele se sentiu diminuído o trabalho? Assim, não. Qualquer um chega lá e faz o Não. Palmeiras jogar? Porque foi até um cuidado que o Crespo teve. Ele falou, não estou tirando o mérito de nada do Felipe Luiz e do Abel. Eles são muito capazes, muito competentes. Mas é lógico que a estrutura lá tá montada. Sim, e o mesmo pode ser analisado por conta do Flamengo, né? Uhum. Nesse mesmo recorte de 20... Campeão contra os técnicos também, isso. apesar da extrema rotatividade. Né? Mas o nível de investimento, como é que o trabalho foi feito, porque o Flamengo também veio de um período de recuperação. Uhum. O Flamengo teve presidente falando claramente, esse ano a gente vai ficar numa situação, nós temos que jogar com o que temos para conseguir... Né, Pascoal? Bandeira de Melo. O Bandeira de Melo. E depois a gente vai melhorando esses processos, como disse o Abel, para chegar numa situação do Flamengo ser o Flamengo. E o Flamengo hoje é o Flamengo. O Palmeiras viveu todo esse processo, eu estou falando só de 20 para cá, né? De 20 para cá. De 20 para cá foram só 2 presidentes, né? E um treinador. O Palmeiras teve a Leila, que está no segundo mandato, e o Abel, agora desse período todo, como... Completou 5 anos exatamente no dia dos 4-0. Exatamente. E tem um contrato na mão para assinar até o final do período, até 29, quando termina a passagem da Leila como presidente do Palmeiras. Ele está lá com o contrato. 27, né? 27. E ela já Até o começou, final de 27. Até o final de 27. Já começou a preparar o sucessor, hein, pessoal? Quem? Não. Os bons entendedores sabem do que eu estou O falando. seu Cimed? Não sei. Não, quem? Você está falando da Nascimento. Leila? Não, mas deve ser muito possivelmente, porque é um outro apaixonado pelo Palmeiras, e é o proprietário de uma empresa fantástica. Então, eu não sei. As eleições a gente não sabe, porque de repente aparece alguém. O Palmeiras não tem oposição. João Aguib Marques. Hoje o Palmeiras não tem oposição. O Palmeiras não tem oposição. A situação nada de braçada em todos os momentos. Nesse aspecto, eu nem sei, eu acho que o Abel não se sentiu magoado com isso, nem se sentiu ferido com isso. Eu acho que o Abel só quis explicar o acontecimento. Mas Né? eles não estavam em pé de igualdade. Enfim, numa estrutura que ele conseguiu... Já existiu uma diferença grande. Hoje é muito maior. O Hoje Palmeiras está muito mais à frente do que em 2021 Claro, do São Paulo. claro. Mas já existiu uma disparidade. Terminada a pandemia, o Palmeiras já estava numa situação crescente. Antes da pandemia. Mas acho que a O pandemia... Palmeiras foi campeão em 18, Pascoal Eu brasileiro. sei, mas em 16 estou brasileiro. falando do período do Abel. Ah, sim. Eu não estou falando do período pré-Abel, do período Não, do Abel. o Abel já chegou com o clube Campeão paulista, Bem. campeão paulista Não, e foi jogar a final da Libertadores. Economicamente muito bem. E leva o time para a final da Libertadores contra o Santos no Maracanã. O Cebolinha fez um ótimo trabalho. Quando o Vanderlei sai, ele era muito questionado, porque a qualidade de jogo não era muito boa. Uhum. O Cebolinha, que é auxiliar do Abel, né, até hoje. Isso, Né? o Cebola está lá. O Cebolinha fez um trabalho, aí quando o Abel chega, pega um time bem montado, aí o Abel dá os seus toques e chega até a Mas, final. e você vê o time que ele chegou de 20 até o time de 25, você vê toda a roupagem de cada time. De 20 era um time reativo porque era aquele momento. Campeão da Libertadores da América, campeão paulista. E aí começa a evoluir para uma situação de poder jogar como ele queria. Vai para a final da Libertadores contra o Flamengo
ele muda o lado esquerdo do Palmeiras. Para quê? Para que tivesse uma pressão em cima do Flamengo e consegue o título naquela Pascoal, oportunidade. eu estou escutando muita gente, muitos palmeirenses, claro, especialmente, dizendo que essa é a melhor versão de Palmeiras do Abel Ferreira. Você acha que isso se dá pelo fato do Palmeiras ter nessa versão o melhor centroavante de todos que passaram nesses últimos tempos, superior até ao Endrick, eu estou falando do Vitor Roque? Se o Endrick tivesse ficado no Palmeiras, a gente estava dizendo a mesma coisa. O Vitor Roque está passando... Então, ele disse que talvez... Ele disse ontem na entrevista que... Pode até mostrar os números mais recentes, depois que ele explodiu, que calhou de ser depois da eliminação na Copa do Brasil. Ele vem realmente numa fase espetacular. Ele se enquadrou. Aquele jogo contra o Ceará, que eles entram no segundo tempo, o Vitor Roque e o Flávio Lopes, aquele jogo determinou a mudança de patamar do Palmeiras. O divisor de água. Ali, para mim, foi o divisor, assim... aquele jogo marca a diferença do Palmeiras. Porque eles se encontram. E aí o Abel percebe que dá para jogar com os dois juntos. E para jogar com os dois juntos, ele tinha que reforçar os lados e o meio. Então ele opta por jogadores que tenham características que ofereçam a bola para esses dois jogadores da frente. E é isso que o Palmeiras faz. Você pode dizer, então o time do Palmeiras é reativo? Não. O time do Palmeiras é um time resiliente, paciente, tem a bola, não se desespera, encontra um jeito de fazer a bola chegar no centroavante. Encontra o jeito da bola chegar pela lateral, vir para dentro. Mas me responde, o Vitor Roque é o melhor 9 que passou pelo Palmeiras nos últimos tempos? Em números, eu acho que o do Endrick, o Endrick, assim, em termos de qualidade, eu sou muito fã do Endrick. Vitor Roque ou Endrick, Zé Elias? Pode ser os dois? Não. Os dois juntos? Um só. Que coisa. Escolhe um. Eu acho Para assim, o ímpar, você ganhou, você escolhe primeiro. Fazendo uma projeção, o Vitor Roque é mais velho que o Endrick, né? Pouquinho, né? Pouquinho, 2 né? anos. Pouquinho. Eu lembro 20 e outro chega a 2, mas eu lembro que existiu essa comparação na época. Na época, né? Na época, entre quando Endrick e estava na Vitor Atlético Roque. Paranaense e o outro no Palmeiras. Eu acho que o Vitor Roque te dá mais opções. Tecnicamente, eu acho o Endrick melhor. Tecnicamente, o Endrick acho que tem mais um refino com a bola, tem um cuidado melhor com a bola. Mas, em termos de opções, eu acho que o Vitor Roque dá mais opções. Em termos de movimentação, de jogar de lado de campo, de pegar a bola. Outra coisa, né, Zé? Desculpa te interromper. A gente tem dificuldade de considerar o Endrick um centroavante. A gente fala, o Endrick não é centroavante. O Vitor Roque é centroavante, né? Sim, mas apesar de se movimentar muito, sim, ele é centroavante. Sim. Não, ele é camisa 9 mesmo. Camisa 9, não é aquele camisa 9 igual ele o é mais Pedro. 9 que o Endrick. Eu acho que ele é mais 9 do que o Endrick. Né? O Endrick é como eu falei, eu acho que o Endrick porque tem os dois juntos estariam bem, porque o Flávio Lopes também é 8,5. O Flávio Lopes também é 8,5. Você quer dizer que o Endrick é mais 8,5 que 9? Eu também acho. Ele sai muito da área, vem buscar o jogo. Eu acho que ele tem um refino melhor. Se jogassem os dois juntos, puxa vida. Aí a torcida do Palmeiras ia desmaiar. Mas eu acho o Estevão, já pensou? Não vou dizer. O Alan. Mas precisou o Estevão sair para o Abel encontrar o time. Verdade. Porque o Estevão estava no time, tinha o Vitor Roque, tinha o Flaco e o Mas eles não Abel. jogavam juntos, o Flaco. Não jogavam por opção do Abel. Porque o Abel não entendeu porque dava prioridade para o Estevão, porque o Estevão estava à frente e é um menino também de outro mundo. Palmeiras tem aí nas suas categorias de base. Qual é o nome do diretor mesmo, Pascoal? João Paulo Sampaio. João Paulo Sampaio. Pô, sensacional a entrevista que ele deu para você aqui no Bola da Vez. Sensacional. Os princípios, os valores que precisam existir dentro de uma categoria de base, a formação do homem, né? A formação do menino. Sensacional. Levar na periferia para jogar no campo de terra, para entender. Uma vez por semana. Uma vez por semana, adquirir ali o trabalhinho técnico para você entender as dificuldades e o corpo se adaptar. Sensacional o trabalho. Mas eu acho que, por exemplo, precisou o Estevão sair para ele encontrar esses dois esse sistema tático de jogo. Porque o Estevão ocupava muita coisa no time do Palmeiras. E chegou um momento em que os jogadores do Palmeiras estavam acostumados a estou com dificuldade, joga no Estevão. Tamanho era a capacidade de decisão desse menino. Tanto é que você pega a entrevista do Maresca lá, o Maresca está falando que esse menino já está pronto para ser titular do Chelsea. Sim. Né? Então, evoluindo a cada jogo. Mas são circunstâncias que fazem com que você precise se adaptar às dificuldades. O Abel soube se adaptar a isso.
né? Até porque ele tinha uma opção, vou dar prioridade a essa opção que até agora me ajudou. Essa opção saiu, eu tenho que criar outras coisas. Aí você percebe a qualidade e a inteligência de um treinador E que a sabe... saída do Rios também, sim, Zé. que O time sabe ficou um tempo sem entender isso, como jogar que sem o Rios. sabe lidar com as dificuldades do time. As peculiaridades, vamos dizer assim, né? Estou precisando disso, vamos ajustar e tal. O trabalho do Abel é sensacional nesse aspecto. Então é difícil, mas eu, por exemplo, eu vejo com dificuldade, não que eles não tenham condições técnicas, são bons, são jogadores fantásticos, mas eu acho que o Endrick não daria, Pascoal, a mobilidade, a movimentação, o jogo que o Flaco dá para esse Palmeiras. Se você lembrar aquele jogo do Botafogo do Ender, daria. Ontem- ele fez de tudo. Ontem, O Flaco tá jogando. ontem ele... O Flaco tá O Zé jogando. Ivaldo, né, tentou, o Zé Ivaldo perdeu o tempo, time de bola, o Flaco atropelou. Ele o Zé para um Ivaldo pouquinho em fazer gol, mas o que ele O tá Zé Ivaldo jogando... é forte. Ele foi, trombou e quase... Eu não sei se caiu ou não, mas no lance do primeiro gol, o Flaco trombou, levou e toma, faz o gol. O jogador que Assim, estava fora até dos impressionante. planos do Santos, que numa emergência é chamado para jogar. É impressionante. O Santos também... E o Neymar, quando é que vai jogar, Pascoal? Flamengo já está escalado aí, já viu? Já Saiu tá na até lista dos relacionados A lista dos mesmo. relacionados e E tal. ontem, depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, o Vojvoda falou sobre o seu plano de utilização do Neymar daqui. Para a nação palmeirense, esse foi o vídeo, espero ter gostado. A gente viu aqui o jogo aberto ao ESPN falando, a equipe F. Bom, o Palmeiras venceu, uma ótima vitória para cima do Santos. Essas vitórias que não são assim tão difíceis são as que realmente fazem diferença. Porque o teu adversário tropeçou e você não. Entendeu? Isso faz diferença. Essa vitóriazinha contra time pequeno que fazia diferença. Isso que faz a diferença, entendeu? Contra time grande, assim, tudo bem, você perdeu um ponto. Você fez só um ponto, empatou. Mas contra time pequeno, não perde ponto. Não faça isso. Isso é muito feio. E tu vai lá e empata com Juventude, supondo. Tu vai lá e empatou com Juventude. Tu vai lá e empatou com Vitória. Tu vai lá e empatou com o Sport. Não, não pode. Contra time pequeno tem que ganhar, ganhar e ganhar. Não pode ficar empatando contra time pequeno. O time pequeno tem que ganhar na marra. E eles não respirar. Entendeu? Para não dar chance de ocorrer nenhuma gracinha, né? Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. A gente viu aqui um pequeno corte aqui no ESPN, né? Tamo junto.